Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Conexão Umbanda. Sejam todos bem-vindos ao podcast Conexão Umbanda. Estamos mais uma vez aqui com o sacerdote Gilderner Souza, Pai Gil, e temos hoje uma convidada mais que especial, a Simone Alves. Simone, obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje. É uma honra para mim. Estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre Umbanda e espiritualidade. Não é isso, Simone? Sim, a gente queria começar falando a respeito da consulência. Várias pessoas às vezes nos procuram com algumas dúvidas, né, a respeito da consulência, tem, né? Como que funciona, o que é. O que é consulência, Isso. né, que a gente fala. Pois é, mais uma vez, né? Obrigado pelo convite de nós estarmos mais uma vez juntos falando de espiritualidade. E essa dúvida da Simone, essa experiência, eu acho que todo mundo tem dúvida, né, Simone, sobre o que é a consulência, porque todo mundo cria ideia, cria coisas fictícias, outros fazem factóides sobre o que é Umbanda. E a Umbanda nada mais é desse campo do atendimento ao público, é uma consulta, é um atendimento à comunidade. Então a consulência é como se fosse um consultório, vem de consultoria, né, de atender a necessidade das pessoas que chegam. Então você chega lá com problemas espirituais, psíquicos, físicos, emocionais, e você vai ter um guia espiritual ali incorporado em um aparelho mediúnico, que é o médium bem preparado, bem informado e com a vontade de prestar caridade, que é um trabalho voluntário. E aí você vai poder expor seus problemas, expor suas dores, suas angústias, e ali você vai poder ter suas orientações. Você não vai como uma receita. O guia não vai te dar uma cura imediata, uma resposta milagrosa imediata, vai te dar auxílio, caminho, forças ali para você seguir essa tua caminhada. Então a consulência ela não deixa de ser um atendimento pessoal, individual ou coletivo, mas é uma consulta. A ideia de você ir no médico convencional, você ir no psicólogo convencional, você vai na Umbanda e você é atendido pelos guias, os mentores espirituais que estão ali todos os dias fazendo a caridade, prestando a caridade. Isso é importante, né, Simone? Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas a consulência é como? Eu vou conversar com quem? Não tem isso? Você já passou por isso? Sim, perguntam, e às vezes as pessoas demonstram um certo medo até, mas quem vai estar lá? Eu vou conversar, é o médium, é o guia, quem é esse guia? Eu vou falar de um problema íntimo, com quem que eu vou falar? Não exatamente. Tem isso, essa preocupação você tem, né? Como que eu vou me importar, né? O que eu devo falar? As pessoas que não conhecem muito sempre têm esse pensamento de como chegar diante do guia, o que vai falar para ele, como abordar, porque na verdade quem conhece é uma coisa, que já é Umbanda, que já conhece muito, não tem mais problema quem é de outra crença. Por vai exemplo, a primeira vez. Geralmente vai muitos que não comungam da crença de Umbanda. A maioria, para ser mais exato, das consulências mesmo, são pessoas de outras crenças ou de crença nenhuma, ou aqueles que comungam a espiritualidade em diversos ganchos. Então, assim, mas a maioria que vai pelas primeiras vezes, de outras crenças, vai com muito medo. E essa dúvida, assim, tem que ser sanada, porque não é uma coisa de bicho de sete cabeças. É como você conversar com o seu médico, conversar com uma pessoa, só que, porém, agora é no campo da espiritualidade. Você vai lá porque você já passou pelo convencional, e passou por tudo que não encontrou uma saída, ou não achou uma porta. Não que o convencional não seja importante, inclusive, todos os mentores da nossa casa, quando ele atende alguém, ele não deixa de dizer, vá ao médico terreno, vá ao profissional terreno de problema psicológico. Ou se já está em tratamento. Ou se já está em tratamento, continua, porque é um tratamento continuado. Porque o médico terreno, os profissionais terrenos vão cuidar do campo físico, biológico. A espiritualidade vai atuar no campo da espiritualidade. Então vai no campo da consciência. Então você tem que trabalhar os dois lados ao mesmo tempo. É um erro você chegar no terreiro e o cara mandar você se perder a medicação, parar de ir no médico, isso não existe. Porque quando o médico receita um produto, uma medicação para você, você já está com o seu corpo orgânico danificado, ele precisa curar. Ele só cura com a medicação manipulada pela terra. Agora, o espírito aí é diferente. Quando você está com o espírito danificado, aí a receita é espiritual. Então você tem que tratar dos dois ao mesmo tempo.
Porque tem gente que vai achando que vai suspender os tarja preta, suspender tudo e só tomar um passo, fazer um despacho na encruzilhada, tá tudo certo. Não é assim. Nós somos duais o tempo todo. Então nós temos o campo físico, que tem que ser tratado com as condições do mecanismo físico. E nós temos um campo espiritual, que precisa ser tratado com o mecanismo espiritual. Então é a junção dos dois, é o equilíbrio. E essa pergunta que a Simone falou, ela é muito pertinente e sempre vai ter isso, porque sempre vai ter gente nova. E é bom que todo mundo começa a falar isso, não é um bicho de 7 cabeças. E o tom que o senhor falou, às vezes as pessoas pensam, quem vai na consulência é só quem é o umbandista, é só quem é ali daquele terreiro. Né? E geralmente, o que o senhor falou, a maioria não é. Não é. Geralmente são pessoas de outras crenças, que não têm, às vezes, o contato direto com o sacerdote. Eu fui católico há muito tempo, né? Então, raras vezes eu conversava com o padre, porque não tem acesso. Você vê ele durante a celebração. Você não expõe sua vida. Eu costumo dizer até nas aulas teóricas, né, nas nossas estudos internos, por que diferencia a Umbanda da outra religiosidade? Porque você não expõe o pastor, o padre, o rabino as suas intimidades. O cara não sabe lá se você é separado, se você é solteiro, se está passando necessidade, se você não está, se está desempregado. Só está no domingo e acabou. Para o teu sermão e acabou, aí você volta para casa, então você não tem com quem se apoiar, ou você aprende sozinho, ou você fica meio ser. E são essas pessoas que vão à Umbanda buscar orientação, não largar sua crença, mas buscar esse adicional, esse conforto, essa orientação que muitas das vezes é negado nas crenças convencionais por falta desse acesso, né, acesso direto à tua espiritualidade. E a Umbanda mostra que você pode viver e deve inclusive ter acesso à tua espiritualidade sem precisar de ter um tutor, precisar de ter um atravessador. Né? Porque geralmente as igrejas, as convencionais, tem alguém que é o atravessador de Deus para você. A Umbanda não, a Umbanda tira por mais que tem um sacerdote que doutrina faz, mais que tem um sacerdote ali que dá a direção, mas ele tira essa trave de vocês. Pode ir direto, você pode conhecer sua ancestralidade, conhecer sua espiritualidade, você pode conhecer o mundo espiritual sozinho. Pega as informações, pega o conhecimento e se aventura. Se errar, a gente corrige, é assim que funciona. Então, sem medo, né? Mas sem aquele amedrontamento de que você vai pro inferno, que você vai morrer. Né? Então, é isso. É interessante. Gil, a gente pode dizer que a maioria desse medo está ligado ao preconceito? A maioria das vezes, né? O preconceito, ele dissemina tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, você nasce e cresce ali no meio preconceituoso. As pessoas falando que a Umbanda é isso, que a Umbanda é aquilo, a religião de matriz africana é aquilo. E você acaba assimilando, isso vai com o cotidiano. E desmistificar isso é mudar de vida, e mudar de vida é complexo. É difícil você conseguir se descascar. E é que a Umbanda faz. Por isso que muitas pessoas, quando entram na Umbanda, ela tem um susto e uma mudança radical de vida, porque ela começa a se descascar. Vê que perdeu muito tempo, rígido, com regras, com obediência, e não com experiência e vivência real. Né? Isso é importante. As pessoas falam muito a respeito de trabalhos, né, dentro principalmente quando vão na consulência para consultar. Eu já deparei com pessoas falando que chegou a mandar vídeos falando de lugares, né, de outros lugares que se diziam umbandistas, de fazer trabalhos de despacho e tudo mais. E então, como que é esse trabalho dentro na consulência com as pessoas que buscam algo parecido? Muitas vezes é confundido o trabalho da Umbanda com o trabalho de magias negras, assim, mais negativas, mais imediatas, né? A Umbanda não recorre a nenhum tipo de recurso como esse. A Umbanda tem trabalho, porque os próprios mentores falam que a Umbanda é trabalho, mas é um trabalho benéfico, um trabalho amadurecido, com responsabilidade e limite. Nada que interfira no livre-arbítrio tem a ver com a Umbanda, e nada que tenha cunho negativo. Então tem que ter essa premissa. E a consulta geralmente tem tudo que tem gente que já vem de outras casas, de outras religiões, que já está acostumado, que vai pedir trabalho nesse cunho denso, por exemplo, uma amarração, um trabalho para tirar meu chefe do meu caminho. Isso acontece. De chegar com esses pedidos é natural, sempre chega. Só que por isso que na casa, no nosso instituto, tem uma grande doutrina, um grande desenvolvimento para a pessoa já estar preparada com isso, porque vai se deparar com esse momento. Com esse tipo de pedido. Então, chega e fala, não tem nada a ver, é uma coisa... Isso não faz parte do nosso fundamento.
E a gente tem que saber lidar, porque realmente você vai com desespero, ou com a esperança de reatar um namoro, aquilo. Achando que ali vai ser resolvido aqui. Mas achando que é uma solução. Exatamente. E não é, na verdade é um desespero e é um desequilíbrio fazer isso, tanto para quem faz, quanto para quem pede, para quem está envolvido no geral. E já que está na formação, na doutrina da casa, então, certamente nesse atendimento em que possa haver esse tipo de pedido, solicitação para a espiritualidade, a própria entidade ela já deve ter preparado assim, alguma coisa no sentido de mostrar para essa pessoa que essa não é a saída? Geralmente é assim que funciona. A pessoa chega lá com aquele eu vim aqui pedir isso, mas depois com a conversa, com o descascar, porque o guia, a pessoa chega do lado do guia, então ele já é feito uma limpeza espiritual, já tem um médico, já sabe o manejo de fazer, e o próprio mentor já vai descascando ele, tirando aquela agressividade, aquela agonia, aquela angústia. Então ele vai se desarmando aos poucos. E com isso ele vai começando a ter assimilar o que o guia vai poder falar para ele. Então, primeiro o guia dá talvez uma bronca meio sadia, depois faz uma limpeza mais profunda, mostra primeiro o caminho, aí ela vai começando a entender que aquilo ali realmente, a não ser que seja uma pessoa muito negativa, que tem já realmente não queira um propósito de mudança, não queira estar em busca de realmente algo. Que aí o guia, né, faz o que pode fazer, mas deixa sempre a escolha. Porque tudo é a escolha da pessoa, ninguém pode determinar nada na vida do outro, é escolha, né? Mas acontece bastante. Agora é interessante, o senhor falou, além de falar que a consulência não está aberta só para quem é umbandista, mas para todas as pessoas, para o cidadão em geral, né? Cidadão em geral, para a comunidade, né? E assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu chego lá, eu vou conversar com o espírito, ou vou conversar com o médico, o que eu vou conversar? Tem essa dúvida também, às vezes. Não sei se com a Simone acontece. Já chegaram a perguntar, mas aí eu fico apreensiva. Essa pessoa que vai atender lá, como é que ela é? Como é que ela tá? Ela morreu? A gente tem essas perguntas assim, às vezes. Sim, então essa dúvida, né? Allan Kardec já responde pelos espíritos, né? A pergunta do livro dos espíritos, que 24 horas por dia há manifestação de espírito à nossa volta. A gente que não percebe pelo nosso dia a dia ou pela insensibilidade mediúnica ou pelos nossos afazeres diários. Ou negação. Mas mesmo eu negando que não há, a manifestação não deixa de existir. Então a manifestação espiritual está o tempo todo ao nosso redor. Então quem é aquela pessoa que nunca sentiu uma sensação de estar sendo seguida dentro de casa, por exemplo, ou está sendo observada, aquela sensação de que ouviu alguma voz, tem muito católico que fala que isso é intuitiva, que sonhou, que se sonhar vai acontecer. O sonho é uma qualidade mediúnica, é um desdobramento mediúnico, então você está trabalhando na mediunidade. Quando você tem uma intuição, temos mais a palavra intuir alguma coisa que fulano não pode fazer isso que vai dar errado, ali é um dom mediúnico, é o dom da intuição. Quando você prevê algo, dom da premonição, outro tem vários tipos e vários graus de premonições, que é graus de mediunidade, essa qualidade. E tem uma qualidade que é de incorporar. Então, quando você olha no terreiro de Umbanda, a maioria dos médiuns incorporam os espíritos iluminados. Dentro da Umbanda só tem espíritos sábios. Então, quando você chega no centro para ser consultado, você vai ser consultado com um espírito de luz, com um mentor, com um guia. Espíritos evoluídos que trazem assim, essa limpeza, esse preparo, esse equilíbrio mental, espiritual e energético para poder ter forças. Geralmente no terreiro de Umbanda, o que mais é oferecido não é milagre, não existe milagre na Umbanda, assim como não existe pecado original, não existe o inferno nem o diabo, não existe milagre. O milagre na Umbanda é você que faz, é o seu querer, a sua atitude, o seu buscar, o seu trabalhar, a sua conexão e o seu relacionamento com a espiritualidade, e você se deixar se lapidar, rasgar o véu, abrir a cortina da ignorância, do preconceito, do medo e começar a viver uma vida mais diversa, mais experimentativa, que realmente vai fazer os milagres acontecer na sua vida. É pessoal. Quando ele fala assim, eu fico com vontade que todo mundo entenda e veja isso. É bom, ótimo. Gente, é uma coisa assim muito impressionante você confiar, porque a partir do momento que você vai buscar essa ajuda espiritual, você tem que estar aberto para entender e para acreditar que essa ajuda existe. E tem também, já aproveitou esse gancho, você deve ter ouvido já, Simone, que tem pessoas que vai, assim, relatos da internet bastante, eu fui para Umbanda pelo amor. Aí eu fui lá, porque eu gosto, não tenho nenhum problema. Primeiro, não existe, porque todo mundo tem problema, né? Não tem como você não ter problema nessa vida. Você pode ser milionário, você pode ser mendigo, você tem problema. Isso é fato. Não, eu fui pela dor, eu fui pelo problema, um sofrimento, ou meu, ou do familiar, e que, enfim.
solucionou e do processo daquela cura, ele foi uma vez só, foi duas, foi três, foi se familiarizando. E nesse processo de agradecimento, de ver o teu ente querido sendo curado, ou você mesmo se curando de alguma coisa, ou você nesse percorrer só para acompanhar, você já se descobre ali, porque já foi tocado pela espiritualidade. Verdade. Então você não dá muitos médios na cara, para mais de 50, que tem esse caminho. Foi para levar alguém, e nesse processo que alguém se curou, ele também se descascou. E as pessoas que foram curadas não estão, e a pessoa fica. Né? Porque foi tocado pelas pessoas. Né? Foi o que a gente falou na semana passada, né? O que cuidado ao conhecer a Umbanda, porque você pode se apaixonar e não sair. A gente até falou isso mesmo, falou assim, cuidado, porque você pode se apaixonar. Eu mesmo fui assim. Sentimento de pertencimento, né? Quando eu saí do catolicismo convencional e fui para as religiões mais espiritualistas, foi bem em busca disso, esse travamento que dá, essa obrigação de seguir um credo, seguir isso, se você não fizer isso, você vai para o inferno, você vai estar em pecado. Então, a Umbanda, ela começa a olhar com outro olhar. Falar que o pecado não é o bem que determina para você. Né? A falha, nós somos falhos, nós podemos cometer falhas. As falhas são corrigíveis e nós precisamos corrigir. E a Umbanda, que você preste a caridade, que você trabalhe o seu tempo, né? Gratuito, ali é uma oportunidade de você sanar essas suas lacunas dessas vidas e de outras também. A vida é uma continuidade, a consciência ela é linear, ela não acaba nunca. Mas em si... Enfim, a Umbanda, se for falar nesse tempo de consulência, não leva horas e horas, não fala tudo, porque tem muito assunto, é muito interessante. Mas é sempre assim. Já que você falou do espírito de luz, os espíritos que atendem na consulência, os trabalhadores, né, da espiritualidade de luz, dá para a gente falar um pouquinho desses espíritos, das linhas de trabalho? As linhas específicas de trabalho, sim. A Umbanda ela é feita nesse sentido. A Umbanda é uma religião de entidade. Então, ao contrário do que fala, por isso que a Umbanda ela não encaixa como eu falo assim, ela é uma religião de matriz africana, ela não é. E ela também não é uma religião afro-brasileira. Ela tem pertencimento a essas fontes. Porque, para ser bem exato, a Umbanda ela nasce com as energias cristãs, né, vinda da Europa, do cristianismo convencional, com contato com o xamanismo indígena aqui no nosso território brasileiro, com os conhecimentos, as informações e manifestações dos espíritos pelo Allan Kardec a partir do espiritismo, né, e pelas essências africanas que pelo próprio escravizado que foi forçado a vir para cá. Então a Umbanda ela nasce nesse meio, então ela é um pouco de tudo. Ela não é inteiramente cristã, apenas cristã, porque ela tem visão de outras crenças também, mas não é politeísta, ela é monoteísta. Ela não é só xamânica, não é só africana, então ela é uma religião brasileira. Por isso que a gente fala que ela é genuinamente brasileira. Porque todos os contatos das origens da criação da nossa religião já foi aderida ou teve aquisição aqui no solo brasileiro, né? Então ela tem essa formação. E dos primórdios da formação da Umbanda, como nós conhecemos nos dias atuais, esse molde quadradinho de Umbanda, linha, triângulo, pontos, tudo, veio aí há mais de 117 anos, mais ou menos, onde começou a formar lá com o Zé e Fernandinho. Então, a Umbanda surge basicamente com 3 linhas de espíritos, que ele nada mais é que são os 3 ciclos básicos da nossa vivência. A infância, até a adolescência ali, processo da juventude, com os erês, né? Que é o momento da infância, do nascimento e do pré-amadurecimento. Depois vem o caboclo, que é a fase adulta, que é as energias já do amadurecimento, do crescimento, do aprendizado, do trabalho e das vivências mesmo de vida. E depois finaliza lá com a linha dos pretos velhos, que é a maturidade ou ancestralidade manifestada a partir do ancião, daquele que já amadureceu, que já tem a sua sabedoria do tempo e das vivências. Então, preto velho, caboclo e herê, que é as crianças da Umbanda, surgem as primeiras manifestações e as primeiras definições de linha de trabalho da Umbanda. Então, a partir daí, nascem todas as demais linhas. E como são essas linhas? São espíritos humanos que já viveram diversas vidas, reencarnaram diversas vezes e alcançaram um patamar evolutivo suficiente para ser linhas trabalhadoras da linha de tal vibração. Então, assim como tem o preto velho, o caboclo e o herê, nós temos o baiano, o boiadeiro, o exu, né? E todos as linhas de pretos velhos, enfim, infinitas linhas que vão ser na religião de Umbanda. Ela é uma religião que agrega, é agregadora por natureza. E ela ainda está em construção. Então, por exemplo, você vai... É como se você fosse numa... Já voltando para a consulência, com essa linha das bandas de trabalho, é como se você fosse viver sua vida cotidiana. Você precisa de um advogado, você vai no terreiro, lá tem a linha de trabalho que são os advogados, os exus, os epilíndrios, são considerados os advogados da Umbanda.
né, que atua nesse campo de quebra de demanda profissional, quebra de demanda pessoal, ou uma contenda aí, enfim, a abertura de caminho, campo financeiro. Você está com problemas psicológicos, é um conselho, vai com um preto velho, você vai com uma entidade que tem esse timbre de acolhimento. Você quer um trabalho para amadurecer suas raízes espirituais, aí você encontra a linha para todas as suas finalidades. Então, cada necessidade que você tem, há dentro da Umbanda uma linha de trabalho que atua ali naquela vertente para poder ser mais dinâmico o trabalho, acelerado o processo e ter uma acolhida melhor, né? Um acolhimento melhor. Porque, pessoal, se um Exu fizesse todos os trabalhos da Umbanda, não ia ter condições, porque tem trejeito, tem arquétipo, tem a energia dos alimentos que é colocada, tipo de bebida, tipo de fumaça, tipo de ambiente, como tudo é processado. Então tem toda uma ciência, nós chamamos de fundamentos e liturgias, né? Que está contida dentro desse processo. E também tem a questão que a gente tanto ouve falar, até quem não conhece o espiritismo, a Umbanda, da organização da espiritualidade, né? A gente chama isso de hierarquia, né? A hierarquia espiritual, porque nós temos uma... Vamos pegar a linha de Caboclo, por exemplo. Caboclo das Sete Encruzilhadas foi o primeiro caboclo que manifestou lá em Zé Fernandes de Moraes, né, em 1908. Então, nós temos uma pirâmide que tem uma base, né, e tem a sustentação. Então, aquele caboclo ele fundou uma pirâmide, ou seja, uma linha de trabalho. Sim. Então, outros espíritos vão agregando naquela mesma pirâmide, se afinizou com aquele trabalho, achou um trabalho bacana, se propôs a ajudar. Então, começa a agregar espírito nessa corrente. Nós chamamos de falange, essa falange vai se subdividindo em linhas até chegar na linha de trabalho. Então, são diversos espíritos que têm o mesmo nome. Então, todos esses espíritos que se afinizam e se agregam nessa corrente de São Sete Encruzilhadas, toda vez que eles se manifestar no terreiro, incorporar em um médico qualquer, vai se chamar Sete Encruzilhadas. Mas cada um vai ter uma finalidade, vai ter uma atuação, vai ter aquilo, porque são espíritos distintos em um propósito comum. Então, é como se fosse uma equipe de trabalho. É uma equipe de trabalho, é como se fosse um hospital. Não tem lá dentro o porteiro, o faxineiro, o maqueiro, o técnico. Essa é uma hierarquia é praticamente idêntica. Até porque eles estão trabalhando com pessoas, e quando trabalham com pessoas tem essa necessidade de diversas finalidades. Então, é a mesma coisa, o acolhimento serve para tudo. Então, tem dia que vai ter só atendimento para o processo psíquico e espiritual da pessoa, tem dia que é só para limpeza, tem dia que é só para cura, tem dia que vai ter a necessidade e a dinâmica do trabalho, né? Bem interessante. Pai Gil, quando se fala da consulência, né, voltando também, como a gente está sempre em volta aí da consulência, às vezes a pessoa pergunta, eu vou lá e converso então com uma entidade, um espírito. O que eu falar com ela fica ali? Existe um conselho de ética e conduta, assim como tem na igreja convencional. O que você confessa para o padre, por exemplo, ele tem que morrer ali. Verdade. É uma confissão. Às vezes você pode confessar até um crime para o padre. Ele não pode, com a autoridade religiosa que tem, abrir, porque ele fez uma confissão espiritual. Ele fez um pedido de socorro onde ia aliviar as suas dores espirituais. E o padre não age como justiceiro terreno, ele tem o poder da espiritualidade. Assim é na Umbanda também. Então, tudo que você relatar, tudo que você fala, expõe a sua intimidade, a sua vida, a sua necessidade dentro do ambiente ou no âmbito do atendimento, eles ficam ali. A espiritualidade precisa ouvir, precisa entender para fazer seus mecanismos espirituais fluir para ajudar aquela pessoa. Mas não pode expor de maneira nenhuma a sociedade ao ridículo, né? Porque senão ficaria muito... Pensou, você sair espalhando o que as pessoas falam, então... tem que ter uma ética, uma responsabilidade muito grande. E para isso, o corpo mediúnico, o conjunto mediúnico, que é os médios, as pessoas que trabalham em todas as funções, precisam andar juntas, caminhar no mesmo propósito. Aí, da mesma natureza que temos a hierarquia espiritual, precisa haver uma hierarquia física dentro de um terreiro, dentro de uma casa de Umbanda, para poder dar suporte e garantir esse sigilo e essa confiança na comunidade. E ter harmonia. É por isso que algumas casas começam e não vão muito adiante, porque não tem essa hierarquia, cada um quer mandar mais que o outro e acaba tendo um problema de relacionamento. Fica sem estrutura. Né? E a estrutura, primeiro cai a estrutura física e posterior a estrutura espiritual. Ou vice-versa, dependendo de como ocorre. Não sustenta, então precisa ter. E muitas das vezes, para ter essa hierarquia física e espiritual, você precisa ser rígido. Precisa impor regra, dar determinações, porque senão... todo mundo quer fazer uma coisa boa, quer prestar caridade, fazer tudo que é certinho, mas nós somos egoístas por natureza. Nós estamos encarnados, dar certo do ser humano.
Então, às vezes, o trabalho pode ser que você se vanglorie demais, se acha muito grande. Eu já participei de centro que tinha média, eu não vou, porque hoje meu guia não vai descer para atender esse tipo de gentinha. Meu guia é maior, é mais poderoso. Então, isso é um ego, uma coisa, um egocentrismo muito grande que se destrói qualquer corrente, não só de Umbanda, qualquer grupo religioso. Aí a gente compromete tudo, né? Compromete tudo. Por isso é importante o estudo, o desenvolvimento, a capacidade de desenvolvimento e a assiduidade e a responsabilidade. Mas acompanhado com termos, né? Tem que ter determinação, tem que ter um regimento dizendo que você obriga, assim. Porque às vezes fala assim, vou fazer caridade, vou prestar caridade, eu sou voluntário. Mas o voluntariado, ele é o que você se propõe a fazer do melhor de você. Você não vai fazer de qualquer forma, né? A caridade, o voluntariado tem que ser feito com maestria. Que você está fazendo para o outro. Então, assim, como você vai fazer, se prestar o papel de ser caridoso, você precisa saber que tem que dar o seu melhor. Não é fazer meia boca qualquer coisa, até porque você está se tratando de espiritualidade. Como é que você vai fazer algo meia boca para a tua espiritualidade e quer ganhar algo em troca ainda disso? Então, tem que tomar muito cuidado. Você diz, estou indo de graça. Não, você não está indo de graça. Você está tendo um conforto de ser protegido, de ser bem guiado, de ser guardado, de ser aberto nos teus caminhos. Você está doando e você ainda está evoluindo e doando ao mesmo tempo. É uma troca. Então tem disso, às vezes a gente pode se deparar com pessoas que podem ter esse pensamento egoísta, dizer, eu já faço a minha caridade, eu vou todo dia, eu vejo. Não, você não está fazendo. Se você está expondo, não está fazendo. Não é caridade. A caridade, ela não tem barganha, ela não tem cara nem cor, ela é oculta. Isso só é para princípio, você. né? É princípio. O princípio de caridade é o culto e o sigilo. E a caridade. E a Umbanda nunca é muito dizer que a Umbanda está embasada na caridade. Na caridade. A Umbanda ela é criada nos pilares do Preto Velho Caboclo Herê, que é, né, a humildade, a caridade e a unidade. Ou seja, você precisa ser humilde, ser caritativo e ser diverso. Unir tudo e a todos. Então é uma forma de você... mas eu sou da Umbanda, minhas contas estão tudo... Não, nós estamos fazendo o melhor que pode. Nem sempre somos merecedores de tudo, né? Às vezes nós estamos aqui querendo, pedindo, mas quem somos nós? Né? Quem já fomos nós? Às vezes não somos. É aquela coisa que o Preto Velho diz, né? Nem todo dia é o seu dia. Verdade. O que eu acho bacana da Umbanda é isso, que não é engessado. Que a gente vai, às vezes, de outras religiões, você vê que é engessado, igual o Pai Gil falou no início, que precisa de uma pessoa para te levar para Deus, para você ter o contato. Não, e lá não. Então, assim, tudo universal ali dentro da Umbanda. Você consegue, se descobrir por si só. A experiência que a Adriana tem, por exemplo, no trabalho de Preto Velho, é diferente que a Simone vai ter. Sim. Porque são duas pessoas, duas intelectualidades, dois momentos de vida. Então, e a espiritualidade age diferente para cada um de nós. Então, são momentos específicos para cada um e cada momento se descobre. Eu particularmente aderi para a Umbanda porque a possibilidade de você não ser engessado e nem limitado nas coisas. Porque chega um certo momento que você se limita a um quadrado, a uma crença, a algo pequeno. E aí, o próprio evangelho, né? Que é uma coisa que tem que ser esclarecida também, que o povo fala, mas um bandista lê o evangelho bíblico também. A Umbanda também é cristã, a Bíblia deve ser cabeceira mediúnica nossa. Temos que ler e interpretar, claro, com toda a seriedade e responsabilidade. Alguns pontos divergem do cristianismo convencional. Existem diversos tipos de cristianismo no mundo, não é só... A Umbanda não é uma regra básica diferente. Mas é importante saber que a Umbanda ela te dá a oportunidade para você se descobrir a partir das experiências e da vivência. Isso eu senti desde o dia em que comecei o estudo na Umbanda, né, que a gente vê a seriedade com que o Pai Gil conduz, né, os ensinamentos. E assim, a pessoa, por exemplo, que vai à consulência, ela pode ter certeza que ela está indo à consulência e ser atendido por médium, por uma entidade que está incorporada em um médium, que passou por todo um processo. Não cheguei lá hoje, eu sou médium, Pai, eu vou aqui atender, tá, beleza. Não é assim, não. Então é tudo uma coisa muito séria. Tem uma organização muito séria ali, tem vários estudos, até hoje quem ali está fazendo atendimento não para de estudar, está sempre estudando, buscando, e a gente vê a seriedade da casa, né, com o Pai Gil. A maneira como ele leva e lida com a casa para que as pessoas não deixem de
praticar, de estudar. Sim, é porque ao mesmo tempo que base. você se dedica o seu tempo para fazer a caridade, ajudar o outro, propõe fazer com aquilo que você adquiriu para passar para o outro também, você aprende ao mesmo tempo. Porque o problema é que você está solucionando, dando uma força ali, um auxílio a partir do guia espiritual para a pessoa que procura, também pode ser o mesmo problema que você esteja passando no momento, ou já passou, não conseguiu resolver, ou vai passar amanhã, você vai ler, opa, mas o guia falou que se você fizer por esse caminho vai dar certo. Então, na verdade, uma troca mútua nunca é uma coisa só. Tem sempre diferenças. Na consulência, na consulência, por exemplo, sempre que o consulente chega, ele é atendido por duas pessoas, né? Que tem o médium e tem uma pessoa que dá suporte ao médium, que a gente chama de cambono. E como eu já trabalho, nas quintas-feiras trabalho também como cambono, eu sempre chego em casa pro meu esposo, eu sempre falo assim, nossa, o atendimento de hoje eu absorvi tanta coisa, toda vez. Ouvi muita coisa que serviu para mim. Então, assim, é uma forma de você também se conectar ali, porque as palavras que vão para o consulente também tocam em você. E o guia se preocupa em falar de uma maneira, de uma forma que ele sabe o seu pensamento, sabe a sua necessidade, que vai ao encontro dessa tua necessidade. Então é sempre assim. É um dos maiores laboratórios que temos, uma coisa muito importante. Uma coisa que é linda quando a gente começa a trabalhar com o cambono ali, assistindo ali o médium e a entidade, é esse aprendizado. Exatamente. Gente, cada atendimento você aprende alguma coisa e sempre serve para você também. Isso é muito bonito. E uma coisa também, é claro que a gente está aqui falando de Umbanda, de espiritualidade, mas a gente está, o sacerdote Judeano Souza é o dirigente da Tenda do Caboclo, né? Aqui em Palmas, Tocantins, e a gente vê a seriedade com que o trabalho é conduzido ali. Quando ele fala, né, Simone, sobre essa questão da hierarquia e da disciplina do médico e do autoconhecimento do médium para poder chegar a esse ponto de atender, a gente entende a seriedade e a humildade com que o médium tem que ter, porque a gente não vê lá na tenda médium se vangloriar, porque eu recebo tal entidade. Não tem isso. Eu acho porque isso passa do princípio do conhecimento, né? Não é bonito? Do conhecimento que leva ao desenvolvimento, que leva à sabedoria. Você saber que você não é dono da razão, não é o senhor mais poderoso, você é apenas mais um na seara da realidade. É um instrumento que a espiritualidade tem para ajudar aqui pode usar você, pode usar uma outra pessoa. Tanto faz. E não é eu, não sou eu o médium, não. Eu sou só uma ferramenta que eu estou disponibilizando. E para a gente encerrar a conversa aqui, como o próprio Pai Gil disse, né, Simone, se deixar a gente vai longe. Como a gente está falando de consulência, fica aí para quem não conhece o convite para a consulência, que faz parte do trabalho da doutrina, toda quinta-feira. Quinta-feira. Né, a partir lá de na dependência do terreiro, geralmente a partir das 18h40, já entrega as senhas. Com senha. Pontualmente às 19h inicia os trabalhos. É totalmente gratuito, não cobramos por nenhum trabalho. E não vá lá se for para buscar trabalho de negatividade. A não ser que você for lá com esse intuito, mas queira e esteja pronto para ouvir, te transformar e melhorar. Não tem dinheiro, né? Não tem essas coisas. É isso. Então, toda quinta-feira, né? E é bom esse papo, esse tema realmente ele é um pouco meio cansativo, porque é um tema que meio que fala de pessoas e tal. Mas é muito oportuno, porque esclarece um pouco e tira muitas dúvidas de muitos irmãos que acabam deixando de ir por medo, por preconceito da família, do colega. Por próprio desconhecimento. Não sei como é, igual a gente falou que eu não sei quem vai me atender, mas agora sabe. Mas é isso, então a Umbanda ela é para todos nós. É uma religião que agrega. E lá você não vai perguntar se você é médico, se é doutor, se você tem DE, se você tem crença, se você não acredita em nada. Simplesmente te acolhe. A Umbanda é acolhimento, recebe você e fica sempre de portas abertas. Então vale para quem está nos assistindo aí no YouTube, para quem está nos ouvindo no Spotify. Lá nos comentários, no caso do Spotify, a gente vai colocar ali nos comentários os endereços dos perfis da Tenda do Caboclo nas redes sociais, porque ali também é fonte de muito ensinamento, de tirar dúvidas e tal. E o nosso Ricardo aqui, eu falo tanto do Ricardo, mas a gente vai mostrar o Ricardo, prometo. O Ricardo aqui e ele está mostrando aí também no vídeo os endereços, né? E depois a gente coloca também, né, Ricardo, o endereço da tenda lá para as pessoas que querem conhecer, então, porque é uma porta de entrada. E muito em breve, te cortando, e muito em breve, vamos colocar também o link de uma rádio. Olha aí. Olha, em primeira mão, gente. Estamos montando uma rádio digital, Umbanda. Deve ser a primeira rádio, né, Ricardo? É a primeira digital
do estado do Tocantins, exclusivamente de Umbanda. Então, vamos começar com os testes, com os pontos, músicas, algumas vinhetas e algumas entradas esporádicas ao vivo, né? Mas já é um outro gancho para você que gosta de viajar, bota a rádiozinho no seu carro, lavar roupa, lavar casa, cuidar de menino. Fica aí o aviso, bota a gente vai ter um podcast só sobre os pontos, para vocês não terem. Cada ponto lindo, de autoria e aqui, autoria. Nós temos aqui, compositor. Então, e é isso. Obrigado, Simone. Uma coisa boa estar aqui com a gente hoje falando de Umbanda, de espiritualidade. Adriana, como sempre, obrigada, Pai com o seu conhecimento. Eu que agradeço, né? Porque na verdade o papel do sacerdote de Umbanda é espalhar o conhecimento e mostrar a Umbanda para onde e em qualquer lugar. E nada mais do que a rede social. Hoje em dia nós vivemos com rede social o tempo todo, então vamos usar faz parte. Caminho, né? Utilizar o caminho sem perder a essência. Isso que é importante. Que bom, Pai. Axé, eu agradeço. Axé, obrigada. Muito obrigado. Até mais, gente. E até a próxima. Axé.